O convite chegou numa sexta-feira estranha. Jantar especial com o RH, dizia o e-mail. 22 anos na mesma empresa e eu nunca tinha visto isso. Meu coração apertou. O instinto que me acompanhava desde os tempos de fax e disquete me alertava. Vem bomba. Me vesti como sempre. Discreta, elegante. Fui a primeira a chegar no restaurante reservado em Pinheiros, São Paulo. Os gerentes, que sempre me tratavam com respeito, desviavam o olhar. Estavam desconfortáveis. Eu sentia cheiro de traição no ar. Eduardo Martins, CEO e fundador, apareceu com um sorriso protocolar. Ao lado dele, uma jovem de vestido caro e celular na mão. Camila, esta é Larissa, minha filha. Ela vai passar as próximas 6 semanas com você. Estamos preparando a sucessão. Eu congelei. Larissa tinha 20 anos, mal me cumprimentou. Tomou a palavra com empáfia. Quero entender tudo rápido, vovó, porque o mundo agora é outro, né? Alguns riram. Eu sorri sem mostrar os dentes. O jogo estava só começando. Larissa não fazia ideia do que se passava por trás dos sorrisos que ela provocava. Eduardo também não. Esqueceram de um pequeno detalhe. Em 2003, eu assinei um acordo que me garantia 5% da empresa, com direito a voto. E aquilo ainda era válido. Na segunda-feira, ela já se achava dona do pedaço. Pediu que eu abrisse todas as pastas estratégicas, exigiu senhas, disse que algumas das minhas planilhas estavam ultrapassadas. Engoli seco. Mas comecei a preparar o contra-ataque. Procurei minha antiga pasta de documentos. Tinha guardado cada aditivo, cada cláusula, cada prova da minha relevância. Liguei para a doutora Gisele, advogada das antigas. Ela confirmou. O contrato era sólido. E mais. Eu tinha direitos sobre ferramentas usadas até hoje. Continuei indo ao trabalho como sempre. Larissa passou a me excluir de reuniões, rir de mim com outras meninas do marketing. Ela dizia que a vibe agora era digital, não analógica. Eduardo não me defendia, só observava. Numa tarde de terça, ela anunciou: vamos terceirizar o atendimento e o financeiro. Aquilo poderia destruir a confiança dos clientes. Fingi que não me importei, mas naquela noite escrevi um relatório completo, com dados, com provas, e encaminhei ao conselho. Se estiver gostando da história, curta este vídeo agora. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. E prepare-se, porque o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. Na semana seguinte, o setor jurídico da empresa pediu uma reunião comigo. Queriam entender o relatório. Mostrei o contrato, os direitos autorais das ferramentas. Silêncio na sala. A advogada da empresa engoliu em seco. Isso muda tudo. Eduardo me chamou no final do dia. Parecia incomodado. Disse que queria evitar climões. Eu fui direta. Você me tirou do centro, Eduardo, mas esqueceu que fui eu quem construiu os alicerces. Ele não respondeu. Apenas assentiu, em silêncio. Larissa tentou me confrontar. Disse que eu estava atrasando o progresso. Eu, calma, respondi. Se você soubesse o que está fazendo, não me veria como ameaça. Ela saiu batendo os saltos no chão de mármore. O pessoal do TI fingiu que não viu, mas sorriu. Na quinta, um dos maiores clientes pediu para falar comigo. Não confiavam em Larissa. Queriam a senhora Camila nas negociações. Aquilo foi um soco no ego dela. Eduardo começou a balançar. Uma semana depois, ela falhou em apresentar os resultados. Inventou dados, empurrou decisões sem consultar o jurídico. Eu apenas observei, mas deixei cópias de tudo no servidor interno. Quando o comitê viu, tudo virou um caos. Eduardo convocou uma reunião geral. Olhou para mim, depois para a filha. A partir de hoje, Camila reassume o controle das operações por tempo indeterminado. Larissa saiu chorando. Pela primeira vez, eu senti pena. Mas não por muito tempo. Comigo de volta, os processos voltaram ao eixo. Chamei os funcionários um por um. Reforcei que não era uma vingança, era responsabilidade. Até quem riu no jantar do RH me pediu desculpas, alguns com os olhos marejados. Larissa, aos poucos, foi entendendo. Pediu uma conversa.
Eu aceitei. Mas só depois que ela participou de todos os setores da empresa por uma semana, do café até o administrativo. Agora você sabe o que é liderar, eu disse. Ela me agradeceu em público, reconheceu que me tratou mal. Eduardo também pediu desculpas. E ali, diante da equipe, eu apenas disse: eu não precisei gritar, só precisei ser o que sempre fui, essencial. Aplausos, muitos. Se você chegou até aqui, comenta. Camila é gigante aqui embaixo. Sua interação é muito importante para mim. E me diz, você já viveu algo parecido no trabalho? Vamos conversar nos comentários. A história ainda não acabou. Depois da reconciliação pública, achei que tudo ficaria bem. Mas Larissa não aguentou o peso da própria vaidade ferida. Descobri que ela começou a plantar histórias falsas sobre mim nas redes internas da empresa. E algumas pessoas acreditaram. Um estagiário do marketing me chamou de canto. Camila, estão dizendo que você manipulou tudo para tomar o lugar da filha do dono. Me senti traída, mas agradeci o aviso. Eu já sabia como a próxima jogada deveria ser. Fiz o que sempre fiz. Deixei que os fatos falassem por mim. Comecei a compartilhar, em reuniões e treinamentos, os processos originais, as estratégias de fidelização, as soluções que mantinham a empresa viva desde 2002. Sem citar nomes, mas com clareza. Em uma dessas reuniões, Larissa apareceu na porta. Cruzou os braços, ouviu calada. Quando terminou, disse: você faz parecer que sem você a empresa não existiria. Olhei nos olhos dela. Não é parecer, é apenas verdade. A frase viralizou dentro da empresa. Não é parecer, é verdade. Virou meme nos grupos do Slack. Eduardo me chamou para uma reunião no escritório dele. Pela primeira vez, ele estava sem postura de CEO. Era só um pai envergonhado. Eu achei que estava fazendo o melhor para ela, disse ele cabisbaixo. Respondi com firmeza. Você a jogou em um cargo que ela não estava pronta e me descartou no processo. Ele não disse nada, mas seus olhos estavam marejados. No sábado seguinte, fui até a livraria da Vila, em São Paulo. Precisava de silêncio, livros e um bom café. Uma moça da limpeza me reconheceu. A senhora é a Camila da história da empresa, né? A gente torceu tanto pela senhora. Aquilo me desmontou. Sentei ali mesmo, perto da janela, e chorei em silêncio. Não era só sobre uma empresa. Era sobre todos os anos que me fizeram invisível. Sobre a mulher que eu fui por 2 décadas, carregando o mundo nas costas e o nome de ninguém nos créditos. Na segunda-feira, anunciei algo inesperado. Estava me afastando do cargo operacional. Mas não me desligaria da empresa. Ia assumir um novo posto, mentoria interna, formação de lideranças e cultura organizacional. Um cargo criado por mim, para mim. Se essa história está te tocando, compartilha o vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez você também tenha sido invisível por anos. Mas sua história importa. E a gente ainda vai mais fundo. A nova função foi um baque para Larissa. Ela percebeu que não podia mais apagar minha presença. Decidiu então tentar copiar. Criou uma rede jovem de líderes. Mas nenhum projeto engatava. Ela não ouvia, não delegava, só queria mandar. Numa manhã, encontrei um bilhete na minha mesa, sem assinatura. Obrigada por não desistir. Ver você aqui me dá esperança de que mulheres como eu também tenham vez. Guardei o papel dobrado na minha agenda. Era por isso que eu ficava. Os meses passaram. A empresa voltou a crescer. Eduardo começou a me consultar para tudo. Larissa, cada vez mais isolada, pediu licença para fazer um curso no exterior. Acho que preciso entender o mundo real antes de comandar alguém. Eu desejei sorte. Fiquei em silêncio por alguns dias. À noite, olhava pela janela do meu apartamento na Vila Mariana e pensava em tudo o que tinha vivido. Tantas vezes pensei em desistir, mas resisti. E agora, era respeitada, era ouvida, era finalmente vista. Uma jovem chorava.
Minha mãe foi mandada embora do emprego por causa da idade. Você me deu coragem para contar a história dela. Abracei a garota. Respirei fundo. Senti que algo tinha mudado dentro de mim. E em muitas outras também. Eduardo anunciou minha promoção para o conselho administrativo. Era a primeira mulher naquele espaço. E mais do que isso, era a primeira pessoa com trajetória construída de dentro para fora. Aquilo era maior do que eu. Na primeira reunião do conselho, um diretor questionou minha decisão sobre um novo contrato. Expliquei, mostrei os dados, defendi minha escolha com clareza. Ao fim, ele disse: Camila, você é dura, mas justa. Sorri. Era isso. Hoje, quando alguém me chama de vovó, eu sorrio com orgulho. Porque ser vovó é sinônimo de experiência, força e presença. Larissa me ligou ontem. Obrigada por não me odiar. Eu ri. Aprender faz parte. Errar também. E se você assistiu até aqui, inscreva-se no canal agora mesmo. Toda semana trago histórias reais, emocionantes, de superação e justiça. Essa história te tocou? Me conta nos comentários. Eu sempre leio todos. O tempo passou. Larissa voltou da Europa mais madura. Me procurou para conversar. Acho que agora entendo o que você tentou me ensinar. Eu ofereci um café e disse: Então sente, porque ainda tem muito para aprender. Eduardo assistia de longe, mais calado, mais observador. Um dia me disse: Talvez eu tenha errado mais como pai do que como CEO. Respondi com honestidade: Talvez. Mas teve coragem de reconhecer. E isso já é raro. Numa tarde chuvosa, recebi um e-mail. Era de uma ex-colega que havia pedido demissão meses atrás, depois da transição com Larissa. Soube do que aconteceu. Você não imagina o quanto isso nos inspirou. Obrigada por ficar. Era sempre assim. Pequenos retornos, discretos, mas potentes. Gente que viu minha luta silenciosa e se sentiu representada. E era isso que me movia. Não cargos, não bônus, mas o impacto real nas pessoas invisíveis. Voltei à sala onde tudo começou. Um canto antigo da empresa, agora usado como depósito. Ali eu escrevi os primeiros relatórios. Consolidei as primeiras planilhas. Encostei na parede e respirei fundo. Tudo começou ali. Chamei o RH e propus algo simbólico. Transformar aquele espaço num memorial. Um lugar para lembrar a história da empresa e de quem a construiu. Eduardo aprovou na hora. Disse que devia isso a mim e a muitos outros. Inauguramos o espaço com uma placa simples. Nada grandioso começa grande. E ninguém faz história sozinho. Larissa me abraçou. Eu fui muito arrogante, Camila, mas você me deu um novo norte. Eu retribuí o abraço. De verdade. Não esqueci tudo que ela me fez. Mas também não me prendi a isso. O tempo me ensinou que às vezes a maior resposta não é a vingança. É a permanência. Permanecer onde tentaram te apagar e florescer. Meses depois, fomos indicadas a um prêmio de inovação empresarial. Eu e Larissa. Ela como jovem liderança. Eu como liderança inspiradora. Subimos ao palco juntas. Essa mulher me ensinou mais do que qualquer MBA, disse ela. Sorri para o público e respondi. E essa menina me lembrou do valor de não desistir da nossa voz. A plateia aplaudiu. Mas o que me marcou foram os olhares. Porque dessa vez, eu estava sendo olhada. Realmente vista. Com o tempo, passei a ser chamada para conselhos de outras empresas. Compartilhar minha experiência virou parte da missão. Não como uma fórmula mágica, mas como exemplo de alguém que resistiu e venceu com dignidade. Certa vez, uma diretora perguntou: Como você conseguiu manter a calma diante de tanta injustiça? Pensei um pouco. Respondi: Porque eu sabia o que valia. E sabia que quem não reconhece isso, uma hora tropeça no próprio desprezo. Teve quem me acusasse de calculista, fria. Mas a verdade é que eu apenas não gritei. Preferi mostrar com ações. Minha vingança foi ser insubstituível sem nunca implorar por espaço. Porque respeito não se exige, se constrói. E isso vale para qualquer mulher que está assistindo agora. Se duvidarem de você, lembre-se:
A força não está em se impor com gritos, mas em permanecer de pé quando tentam te apagar. O tempo vai te justificar. Eu sou prova disso. No fim daquele ano, escrevi um artigo para uma revista de negócios. Título: O motor silencioso, a força de quem constrói nos bastidores. Foi o texto mais compartilhado da edição. Recebi mensagens de todos os cantos do Brasil. Eduardo me ligou dias depois. Camila, li seu texto e chorei. Eu respondi: talvez o senhor tenha me ouvido pela primeira vez de verdade. Ele riu, com pesar. Talvez. Larissa continuou crescendo, mas com humildade. Passou a me consultar antes de grandes decisões. Eu dava conselhos, mas deixava ela errar também. Porque crescer dói. E ensinar é também permitir quedas. O conselho propôs minha reeleição por unanimidade. Uma das conselheiras novas me disse: sua presença aqui mudou o tom de tudo. Trouxe firmeza, mas também empatia. Agradeci. Era isso que eu queria ser, firme e justa. Às vezes ainda lembro do dia do jantar, quando fui pega de surpresa com a apresentação de Larissa. Não guardo mais mágoa, mas também não esqueci. A dor me transformou, mas a minha reação definiu quem eu sou. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. E eu quero te lembrar de uma coisa. Você também pode virar o jogo. Com calma, inteligência e dignidade. Acredite em você, mesmo que ninguém mais acredite. Em uma conferência em Curitiba, fui convidada a palestrar sobre liderança resiliente. Falei sem slides, apenas eu e minha história. Quando terminei, a plateia ficou em silêncio por segundos antes de aplaudir. Alguém gritou: Camila, você é resistência. Na saída, uma jovem me alcançou no corredor. Estava emocionada. Eu quase pedi demissão essa semana, mas depois da sua fala vou tentar mais um pouco. Sorri e apenas disse: tente mais um pouco, mas nunca aceite menos do que você merece. Voltei para São Paulo com o coração aquecido. Pela primeira vez em muito tempo, não senti um peso nas costas. Só uma certeza. Tudo o que enfrentei tinha virado ponte. E essa ponte estava ajudando outras a atravessarem. Recebi um convite especial do CEO de uma startup promissora no Rio. Camila, queremos você como mentora do nosso time de liderança feminina. Aceitei, não por ego, mas por missão. Porque tem batalhas que viram legado. Certa noite, organizando arquivos antigos, encontrei uma carta de 2003. Era o contrato que me dava os 5% da empresa. Peguei a caneta e escrevi ao lado: nunca esqueça quem você era quando ninguém olhava. Guardei no cofre. Larissa me chamou para um café em um rooftop elegante na Vila Madalena. Camila, posso te fazer uma pergunta sincera? Assenti. Você me perdoou? Olhei nos olhos dela e respondi: perdão não apaga o que houve, mas transforma o que sentimos. E sim, eu perdoei. Ela respirou aliviada. Porque eu ainda sinto culpa. Toquei sua mão e disse: culpa é só útil se virar aprendizado. O resto é prisão, e você não nasceu para viver acorrentada. A relação entre nós foi amadurecendo. Os ruídos do passado deram lugar a uma parceria sólida. Eu já não era sombra, nem ela, ameaça. Era uma transição real, algo que, ironicamente, o Eduardo havia sonhado. Só que agora, no tempo certo. Eduardo me procurou mais uma vez. Disse que estava se aposentando de vez. A empresa está em boas mãos, e eu queria te agradecer por não ter ido embora. Respondi com leveza. Se eu tivesse ido, ela talvez nem existisse mais. Ele riu. Justo. E completou: a Larissa só tem uma chance de ser uma grande líder porque aprendeu com a melhor. Fiquei em silêncio. Às vezes o reconhecimento vem tarde. Mas quando vem, ainda tem peso. Na semana seguinte, houve um evento especial, os 25 anos da empresa. Fui convidada a discursar na abertura. Estavam todos lá, funcionários antigos, novos, parceiros, até ex-colegas que haviam seguido outros rumos. Subi ao palco e comecei. Quando você trabalha em silêncio, muita gente acredita que você não está fazendo nada,
Mas o tempo revela tudo. Aplausos. Olhei para o fundo do salão e vi Larissa emocionada. Continuei. Liderar não é estar à frente, é sustentar, e nenhuma estrutura se mantém sem base sólida. Apontei para fotos projetadas de antigos projetos, colegas e até o velho escritório da Rua Augusta. No final, encerrei com uma frase que agora carrego no coração. Nunca duvidem da força de quem constrói no escuro. Um dia, a luz chega, e quem construiu de verdade permanece. Todos se levantaram para aplaudir. Fiquei ali, em pé, sentindo a energia daquela sala, e pensei em todas as vezes que quase desisti, em todas as vezes que fui chamada de vovó ou desatualizada. Agora eu era referência, era nome, era história. Nos dias seguintes, recebi dezenas de mensagens. Uma delas me tocou mais, de uma gerente de RH. Você me deu coragem para exigir meu lugar na empresa. Me vi em cada palavra sua. Respondi com um simples: vai, e fique firme. Em casa, sozinha, preparei um chá e sentei na varanda. A vida a acalmava. Não por ausência de problemas, mas porque agora eu me sentia no lugar certo. Pela primeira vez, eu não precisava mais provar nada para ninguém. Abri o notebook e comecei a rascunhar um livro. Título provisório: Vozes Silenciosas. A liderança que ninguém vê. Era hora de contar, com profundidade, tudo o que passei. Não como desabafo, mas como legado. Larissa ofereceu apoio. Disse que poderia escrever o prefácio. Aceitei, porque agora ela entendia o valor de caminhar junto, e porque, no fim das contas, nem toda rivalidade precisa terminar em ruína. E você, que está me ouvindo até aqui, talvez esteja vivendo algo parecido. Talvez esteja sendo deixada de lado, desacreditada. Não desista. Sua história ainda está sendo escrita. E no momento certo, o mundo vai ouvir sua voz. Recebi uma ligação inesperada da equipe de uma universidade em Lisboa. Tinham assistido à minha palestra online e queriam me convidar para uma conferência internacional sobre mulheres em liderança corporativa. Aceitei sem pensar duas vezes. Na sala de embarque, com minha mala pequena e o coração grande, lembrei de quando eu saía mais cedo do trabalho para buscar minha filha na escola. Na época, me diziam que eu não era comprometida. Hoje, me chamavam para falar sobre compromisso. Em Portugal, conheci mulheres incríveis. Cada uma com sua cicatriz. Cada uma com sua força. Uma delas, Ana, me disse: Camila, você fala com a alma, a gente sente. E isso me fez entender. Quando a gente transforma dor em voz, ela ecoa. Voltei ao Brasil com o coração ainda mais fortalecido. A empresa seguia bem, e agora eu era conselheira estratégica, com liberdade para escolher projetos. Larissa estava se firmando, cometendo erros, aprendendo, crescendo. Uma noite ela me ligou chorando. Fiz uma escolha ruim e prejudiquei um contrato importante. Sinto que não estou pronta. Fui até sua casa, sentei no sofá ao lado dela e disse: errar faz parte. O que não faz parte é fugir. Ali começamos uma conversa profunda. Larissa confessou que muitas vezes me enxergava como ameaça. Acho que no fundo eu queria te vencer, como se fosse uma competição. Respondi com serenidade. Liderança de verdade não é disputa, é construção. Nos dias seguintes, ela reverteu o erro com coragem. Assumiu publicamente a falha, pediu apoio da equipe e trouxe soluções. Foi a primeira vez que vi nela não só o sobrenome Martins, mas um brilho próprio. Uma identidade em construção. Minha filha, hoje com 26 anos, passou a trabalhar em outra empresa, mas sempre dizia: mãe, quero ser você quando crescer. E eu respondia: seja melhor. Eu caminhei para que você possa correr. Em um domingo ensolarado, fiz um piquenique com minhas amigas de longa data. Rimos, relembramos, choramos um pouco também. Uma delas disse: Camila, você venceu sem precisar atropelar ninguém. Eu sorri. Foi mais difícil, mas mais bonito também. Certa tarde, mexendo em papéis antigos,
Encontrei uma folha amarelada. Era um dos primeiros planos da empresa, escrito à mão. Em letras tortas, li: Queremos mudar o mundo com dados. Sorri. A gente mudou mesmo, mas mudamos muito mais do que os dados. Participei de uma entrevista para um documentário sobre o impacto das mulheres nos negócios. Sentada diante das câmeras, percebi o quanto minha trajetória poderia inspirar. E o quanto a dor pode virar estrada, se a gente não estacionar nela. O diretor me perguntou: se você pudesse voltar no tempo e dizer algo para Camila de 2003, o que diria? Pensei por um instante. Diria: vão tentar te calar, mas sua força mora no silêncio que constrói. Continue. Você vai surpreender até a si mesma. Meses depois, o livro foi publicado. Recebi mensagens de vários cantos do Brasil. Uma delas dizia: Sou do interior da Bahia. Mostrei seu livro para minha mãe, que trabalha em fábrica há 30 anos. Ela chorou. Disse que nunca tinha se sentido vista. A empresa agora tinha novos rumos, com um projeto ambiental sendo lançado. Me chamaram para apadrinhar a campanha. Camila, você representa o que é possível, respondi. Eu represento o que ninguém esperava, e isso tem força. Durante um evento interno, Larissa discursou, e em certo momento disse: Tudo o que sei sobre resiliência, aprendi observando a Camila. Não foi com palavras, foi com postura. Senti os olhos marejarem, não pelo reconhecimento, mas pela verdade. Naquele mesmo evento, me aproximei de Eduardo. Ele estava mais velho, tranquilo. Me disse: Você sempre foi mais que peça da engrenagem. Você era a base. Eu assenti. Demorou, mas você viu. E isso basta. Com o tempo, fui assumindo outros papéis: mentora, autora, palestrante. Mas nunca deixei de ser quem fui desde o começo. Alguém que cuida nos bastidores, que observa antes de agir, que sabe o valor do silêncio certo. Hoje não preciso mais provar nada, nem ocupar espaço à força. Eu sou o espaço. E onde eu chego, levo comigo todas as versões de mim que um dia duvidaram que isso seria possível. E se você, mulher, já se sentiu apagada, diminuída ou silenciada, saiba, a sua voz ainda está aí. Talvez escondida, talvez desacreditada, mas viva e pronta para ser ouvida no momento certo. Porque no fim, não é sobre o cargo, nem sobre o título, é sobre o impacto. E o impacto que você causa, ninguém pode tomar. Eles podem tentar te apagar, mas você é luz. E luz, quando é verdadeira, sempre encontra um jeito de brilhar. Alguns meses depois, fui homenageada em um evento do setor de tecnologia em São Paulo. Ao subir no palco, vi na plateia rostos emocionados. Entre eles, uma jovem segurando um cartaz. Você abriu o caminho. Senti a garganta fechar. A jovem se chamava Tainá. Me procurou depois da palestra. Eu era estagiária. Um dia, ouvi você dizendo que ninguém podia apagar a chama de quem ama o que faz. Desde então, decidi não desistir. Abracei ela como se abraçasse minha versão mais nova. Esses encontros me lembravam que nossa trajetória não termina com uma sala de diretoria ou um crachá dourado. Ela segue em cada pessoa que se inspira no nosso caminho, mesmo quando a gente nem percebe que está sendo farol. Larissa seguiu firme, com erros e acertos, mas com humildade. Uma tarde, me chamou para almoçar. Você ainda me vê como a filha do Eduardo? Olhei nos olhos dela. Hoje vejo você como a mulher que escolheu ser, e isso é bem mais poderoso. De volta ao meu escritório, comecei a escrever um segundo livro. Desta vez, sobre reconstrução, sobre recomeços, intitulei O Dia em que me chamaram de vovó. Porque naquele dia nasceu uma nova Camila. Fui convidada para um TEDx. No camarim sozinha, encostei as mãos na bancada. Respirei fundo. Senti meu coração bater calmo. Pensei: você chegou até aqui sem passar por cima de ninguém. Isso é vitória de verdade. Diante da plateia, abri com uma frase simples: você já foi descartada por alguém que te chamou de essencial? Muitas cabeças balançaram afirmativamente. Eu sabia, porque essa dor é coletiva.
mas a superação também é. Terminei a palestra dizendo: o poder que me tentaram tirar se multiplicou em mim, porque quando tentaram me apagar, eu virei incêndio. E aprendi a aquecer outras mulheres com essa chama. O aplauso foi o mais longo que já recebi. E nessa nova fase, percebi algo fundamental. Minha força nunca veio do reconhecimento dos outros. Veio do que construí quando ninguém estava aplaudindo. Quando tudo parecia contra. Quando só eu acreditava. Recebi convites para cargos em outras empresas, inclusive multinacionais. Mas escolhi continuar como conselheira e mentora. Porque mais importante do que subir é puxar outras mulheres junto com você. Em um final de semana, viajei sozinha para o sul da Bahia. Fiquei em uma pousada pé na areia, caminhando descalça, lendo livros e escrevendo cartas que nunca enviei. Era meu jeito de dizer obrigada a mim mesma. Durante uma caminhada na praia, vi uma senhora observando o mar. Me aproximei e ela disse: a vida é como esse vai e vem das ondas. Às vezes ela nos leva. Às vezes nos devolve. Mas sempre nos transforma. Voltei para casa leve, decidida a criar um projeto social para capacitar mulheres em tecnologia. Com apoio de ex-colegas, tirei a ideia do papel. Batizei o projeto de Base Forte, porque era isso que sempre fui. E agora, queria multiplicar. A primeira turma teve 20 alunas, mulheres de diversas idades. Uma delas, Dona Marlene, tinha 58 anos. Me disseram que eu era velha demais para recomeçar. Mas você me fez acreditar que não existe idade certa. Existe coragem. Em uma das aulas, mostrei uma linha do tempo com marcos da minha trajetória. Disse a elas: cada tropeço meu virou uma ponte para vocês. Então, por favor, não desperdicem esse caminho. Todas aplaudiram. E eu segurei as lágrimas. Nos anos seguintes, o projeto cresceu. Passou a ser apoiado por empresas de grande porte. E mais importante, virou rede. Uma rede de mulheres que apoiam, capacitam e acolhem umas às outras. Fui indicada ao prêmio Mulheres que Movem o Brasil. Na cerimônia me senti orgulhosa, não pelo troféu, mas por ver como minha história, que quase foi apagada, tinha se tornado trilha para outras tantas. Larissa agora era respeitada e tínhamos construído uma relação sólida. Ela me convidou para ser madrinha de seu casamento. Aceitei com carinho. E no altar, ela disse: você foi a maior referência que eu poderia ter. Obrigada por não ter desistido de mim. Eduardo me entregou uma carta naquele dia. Simples, com poucas palavras. Se um dia eu não enxerguei você como merecia, espero que hoje consiga ver o quanto errei. Obrigado por continuar, mesmo quando fui covarde. Segurei a carta e olhei o horizonte. Tanta coisa havia mudado. Mas dentro de mim a essência permanecia. Eu era Camila Rocha, a mulher que eles tentaram substituir, mas que se tornou insubstituível. Meses depois, em uma conferência internacional em Lisboa, fui convidada a representar o Brasil como símbolo de liderança resiliente. Falei para uma plateia diversa, e o eco da minha voz parecia atravessar fronteiras. Lá, uma jovem da Indonésia se aproximou e disse: vi seu vídeo com legendas em inglês. Me fez mudar de carreira. E mais uma vez, entendi. Quando a gente transforma a dor em voz, ela viaja o mundo e vira farol. De volta ao Brasil, sentei com minha equipe para planejar a próxima fase do projeto. Decidimos levar o Base Forte para escolas públicas, ensinando lógica de programação a meninas do ensino médio. Lembro do rosto de Isabela, 14 anos, olhos brilhando ao dizer: professora, eu quero ser como você. E tudo valeu. Cada lágrima, cada humilhação, cada porta fechada. Todas me trouxeram até esse momento. É por isso que, se você chegou até aqui no vídeo, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa lembrar que ainda dá tempo de recomeçar. Você pode ser a inspiração de alguém. Com o tempo, passei a frequentar menos a sede da empresa. Mas meu nome ainda estava nas decisões. Agora como conselheira sênior. Minha voz, antes silenciada, era agora presença constante. Vi Larissa crescer. Vi Eduardo mudar.
Mas o mais importante foi ter visto a mim mesma florescer. Não por revanche, mas por reparação. Pela justiça que eu mesma me concedi quando o mundo tentou me apagar. Comecei a escrever cartas para outras mulheres que passaram por situações parecidas. Cartas manuscritas, enviadas pelo correio. E cada resposta era como um espelho que refletia a força de todas nós. Criei também um podcast, Insubstituíveis, histórias reais de mulheres que foram deixadas de lado, mas que voltaram com força. Episódios curtos, mas poderosos, e cada um com uma frase de encerramento. Você ainda está no jogo. Um dia recebi um e-mail da Larissa. Ela me escrevia de um voo para o Chile. Dizia: obrigada por me ensinar a liderar com o coração. Você é minha bússola, e agora sei para onde seguir. Senti um calor no peito. Era gratidão, pela chance de não apenas resistir, mas reconstruir, pela chance de ensinar, mesmo depois da dor. Porque quando a gente transforma a queda em missão, ninguém mais pode nos derrubar. Voltei à sede apenas para uma última reunião solene. Era hora de me despedir oficialmente do conselho. Eduardo fez um discurso emocionado. Pela primeira vez, chorou em público. Você foi nossa fundação invisível. Agora é nossa lenda visível. Recebi uma placa, um busto, uma biografia autorizada. Mas nada se comparava aos olhares sinceros de respeito ao meu redor. Eles me viam. Finalmente, como sempre fui. E eu me via, como nunca tinha permitido antes. Saí do prédio de cabeça erguida, com meu batom vermelho, meu cabelo preso como sempre e meu coração inteiro. Peguei um táxi, pedi que passasse pela rua onde tudo começou, a antiga salinha com chão de carpete manchado. Ali, 22 anos atrás, Camila Rocha havia entrado tímida, com uma pasta de currículo e muitos sonhos. Hoje, ela saía como referência, legado, exemplo. Uma mulher que ninguém mais ousaria subestimar. Na calçada da antiga sede, sentei no banco da praça e olhei para o céu. Não pedi nada. Apenas agradeci. Pela jornada. Pelos tombos. Pelas cicatrizes. E principalmente, pela coragem de nunca ter desistido de mim. Se você ouviu minha história até aqui, deixe um comentário com a palavra insubstituível. Assim vou saber que você também carrega dentro de si uma força que ninguém pode tomar. E se um dia te chamarem de vovó, ou tentarem te deixar de lado, lembre-se disso. Eles podem até tentar te apagar, mas não sabem que você carrega dentro de si o fósforo, a faísca e o fogo. Porque quem construiu tudo desde o início sabe exatamente onde estão os pilares. E pode reconstruir quantas vezes for preciso. O poder nunca esteve na sala. Sempre esteve em você. Meu nome é Camila Rocha, e se um dia esquecerem de me chamar, não tem problema, porque eu aprendi a fazer minha própria voz ecoar, e essa voz, Sara, nunca mais vai se calar. No final daquele dia, recebi uma ligação da mãe da Larissa. Ela apenas disse: obrigada por não desistir dela, mesmo quando o próprio pai quis substituir você. E desligou em silêncio. Fiquei parada ali, com o celular ainda na mão. Às vezes, o verdadeiro impacto que causamos não está nos aplausos públicos, mas nas conversas privadas, nas sementes que plantamos e florescem sem que a gente veja. Ao chegar em casa, encontrei um pacote na porta. Dentro, um livro com dedicatória. Para Camila, que me ensinou a liderar sem medo, com amor, Larissa. Sorri. Ela tinha entendido. Demorou, mas entendeu. Na manhã seguinte, gravei o episódio final do meu podcast. Quando tentarem te substituir, lembre-se, você é insubstituível, porque não é apenas o que você faz. É quem você é que transforma tudo ao redor. Aquele episódio bateu mais de 1 milhão de plays em 2 dias. E ali, uma nova versão de mim nasceu. Não a profissional, não a empresária, mas a mulher que sobreviveu ao apagamento e floresceu mesmo assim. Hoje, quando ando pelas ruas, algumas pessoas me reconhecem. Dizem: você é a Camila, né? E eu respondo com um sorriso calmo: sou. E você também pode ser a sua própria versão de força. Se essa história tocou você, não esqueça de curtir o vídeo, comentar com "Eu sou insubstituível"
e compartilhar com alguém que precisa lembrar disso hoje. Às vezes, uma história muda tudo. Você que me ouviu até aqui, guarde isso. Não aceite que te tirem do lugar que você construiu. Se tentarem apagar sua luz, acenda todas as que você plantou ao longo do caminho. Uma delas sempre vai brilhar de volta para você. Não fui substituída. Fui reinventada. E quando decidi ocupar o meu espaço com dignidade, coragem e estratégia, eu descobri que ninguém pode tirar de você aquilo que você construiu com alma. Essa foi a história de Camila Rocha. E se você está vivendo uma injustiça, lembre-se, ainda dá tempo de virar o jogo. Respira, se organiza e reage. Porque mulher forte não grita, reconstrói e brilha de novo. Até que o mundo pare para escutar.